Você sente, mas não sabe explicar. Em certos momentos, é como se algo esbarrasse no seu coração, sem fazer barulho. Você está no seu dia a dia, lava a louça, dobra uma roupa, olha o celular e de repente uma sensação esquisita passa. Um arrepio leve, uma presença invisível. Não assusta, mas também não se entende. O que é isso que te visita e vai embora sem pedir licença? É aí que seu anjo da guarda começa a sussurrar. Não com palavras, mas com sinais. E hoje, ele quer te mostrar algo que você tem ignorado há tempo demais. Existe alguém que te observa em silêncio. Essa pessoa não é um estranho, não é uma ameaça. É alguém que carrega uma história com você. Uma história que talvez tenha começado há anos, mas que nunca teve um ponto final. E mesmo que você não veja, essa pessoa ainda está por perto. Você já reparou como certas memórias voltam do nada? Aquele nome que aparece no rádio. Uma foto antiga que aparece sem querer no meio das suas coisas. Uma mensagem que nunca chegou, mas você ainda sente como se estivesse esperando por ela. Esses pequenos detalhes não são coincidência. Eles são reflexos dessa presença silenciosa que ronda a sua vida. Seu anjo quer que você saiba. Esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de sentimentos não ditos. E por trás desse silêncio mora uma verdade que você merece conhecer. Mas antes de revelá-la, seu anjo precisa que você se lembre de quem você era antes de toda essa espera. Porque você mudou. Você amadureceu. Você chorou em silêncio, deu risada sem motivo e carregou muita coisa sozinha. Mas agora é hora de olhar para dentro e se perguntar o que você ainda espera que venha de fora. Quando você era mais jovem, talvez achasse que o amor vinha com flores e declarações. Mas com o tempo, você descobriu que o amor, às vezes, se esconde. Se camufla entre olhares, gestos pequenos, e sim, entre o silêncio. Há pessoas que sentem tanto, que não sabem como demonstrar. Há pessoas que amam tanto, que preferem se afastar por medo de te ferir. E há aquelas que, mesmo distantes, nunca deixaram de te observar, de sentir saudade, de desejar o seu bem, mesmo sem coragem de te procurar. Essa pessoa que te observa tem dentro de si uma tempestade. Ela te guarda na memória como se fosse uma fotografia escondida numa gaveta. E em alguns dias, quando o coração aperta, essa pessoa relembra tudo: o som da sua voz, o jeito que você arrumava o cabelo, a sua risada que ainda ecoa no canto mais seguro da lembrança. Mas ela tem medo. Medo de não ser bem-vinda. Medo de você já ter seguido. Medo de te atrapalhar. E por isso, prefere o silêncio. Seu anjo sabe que você também sente algo. Mesmo que tenha enterrado isso sob camadas de mágoas, dúvidas, rotina. E é por isso que essa mensagem chegou até você. Para abrir um espaço. Para tirar o véu. Para que você, enfim, enxergue com clareza que esse capítulo da sua história ainda está entreaberto. Mas atenção! Seu anjo não quer que você volte para trás. Ele quer que você se permita entender. Porque entender é o primeiro passo para se libertar. Talvez você precise de respostas. Talvez precise apenas de um encerramento. Ou, quem sabe, de uma nova chance. Mas o importante agora é saber que não foi só você que sentiu. Não foi só você que amou. Não foi só você que sofreu. Vou te contar a história de Dona Elvira, uma mulher simples, de sorriso doce e olhar cansado. Durante muitos anos, ela jurou que havia sido esquecida por um grande amor da juventude. Ele foi embora sem dar explicações. Ela seguiu, casou, teve filhos, mas nunca deixou de se perguntar: e se? O tempo passou, ela envelheceu, e certa noite, sonhou com esse homem. No sonho, ele dizia apenas: desculpa por nunca ter tido coragem. Quando acordou, uma calma diferente habitava dentro dela. Dias depois, descobriu por uma carta enviada por um parente distante que ele a acompanhava de longe, sabia de sua vida, e mesmo doente, jamais deixou de amá-la. Aquela carta chegou tarde demais para recomeços, mas cedo o suficiente para curar uma dor que morava escondida. Seu anjo quer evitar que você carregue essa dor por mais tempo. Ele quer te mostrar a verdade. E a verdade é que você nunca esteve sozinha nesse sentimento. Essa pessoa te vê, mesmo de longe. E mesmo que não diga, ela sente. Mas agora, é você quem precisa decidir: vai continuar esperando o outro tomar atitude? Ou vai abrir seu coração para entender o que ainda precisa ser curado? Pode ser que essa história tenha um reencontro.
Pode ser que tenha apenas uma libertação. Mas em qualquer um dos caminhos, há algo maior sendo guiado, sua paz. E seu anjo está aqui para garantir que você a encontre. Mesmo que doa lembrar, mesmo que seja difícil encarar, a verdade, quando vem com amor, sempre traz cura. E lembre-se, os olhos que te observam em silêncio também carregam lágrimas que nunca caíram. Você não foi esquecida, apenas guardada. E talvez, agora, seja a hora de descobrir por quê. Seu anjo está com você. E hoje, ele começa a revelar o que o tempo tentou esconder. No silêncio de quem te observa há uma luta que você não enxerga. Existe uma vontade de se aproximar, mas também uma muralha de medo construída ao longo do tempo. Essa pessoa não some porque quer, mas porque não sabe como ficar. E seu anjo da guarda, nesse instante, está abrindo as portas para que você compreenda os sentimentos que andaram escondidos nas entrelinhas da vida. Sabe aqueles momentos em que o coração bate mais forte sem explicação? Como se alguém pensasse em você na mesma hora. Isso acontece. As conexões invisíveis existem. São fios delicados que unem corações mesmo à distância, mesmo sem palavras. Essa pessoa que te observa em silêncio já tentou seguir em frente, mas não conseguiu. Algo sempre a puxava de volta. E esse algo é você. Você pode se perguntar, mas por que nunca me procurou? Por que me deixou no escuro? Seu anjo quer que você saiba que essa pessoa te viu mais forte do que você se sentia. Ela acreditava que, por dentro, você era feita de aço. E por isso, achava que não precisava de mais uma incerteza na sua vida. Ela achava que te amava tanto, que não queria ser mais um fardo. Muitas vezes, o amor calado vem de pessoas que cresceram aprendendo a engolir sentimentos. Pessoas que ouviram que demonstrar afeto era fraqueza. Pessoas que não foram ensinadas a pedir desculpas, a dizer eu te amo, a procurar quando tudo ainda fazia sentido. E essa pessoa, ela se calou por dentro, guardou tudo em caixas invisíveis. E agora, vive te assistindo à distância, esperando o momento certo que talvez nunca chegue. Seu anjo te mostra isso porque você merece a verdade. Merece saber que o que viveu não foi uma invenção da sua cabeça. Que você foi amada, sim. Que aquele brilho nos olhos do outro não era mentira. Mas também merece entender que nem sempre o amor vence os medos. Às vezes, ele se perde dentro deles. E a dor disso tudo é real, mas também é a chave da sua liberdade. Agora, imagine que você está sentada em frente a um lago tranquilo. A água reflete o céu. Você segura uma pedra pequena e a joga. As ondas se formam, suaves, uma dentro da outra. É assim que a verdade funciona. Ela chega como uma pedra lançada na superfície calma da alma. No começo, perturba. Depois, se espalha, limpa, acalma. Hoje, sua alma recebeu essa pedra. E está tudo bem sentir confusão. Mas entre essa confusão, seu anjo quer que você veja algo muito importante. Você não depende da presença de ninguém para ser completa. Essa pessoa te observa porque ainda carrega uma parte de você, mas isso não significa que você precise carregar o mesmo peso para sempre. Às vezes, soltar também é amor. Às vezes, entender que o outro não conseguiu ser o que você merecia é a forma mais nobre de encerrar uma espera. Mas e se essa pessoa ainda tiver algo a dizer? E se o destino estiver preparando um reencontro? Seu anjo não descarta isso. Porque o futuro se molda conforme nossas escolhas. Se houver um reencontro, ele será curativo, não destrutivo. E você estará pronta, mais forte, mais consciente do seu valor. Seu anjo te pede que comece a prestar atenção nos sinais. Eles virão em forma de sonhos, de nomes repetidos, de sensações estranhas. Às vezes, até de reencontros inesperados. Mas o mais importante é, não tenha medo. A verdade está vindo para libertar, não para ferir. Ela quer mostrar que você foi importante de um jeito que nem mesmo o tempo conseguiu apagar. Conheci Dona Marlene, uma mulher doce, que passou décadas achando que tinha sido esquecida por seu primeiro amor. Ele se foi sem dizer adeus. Ela seguiu, mas sempre guardou aquele nome no coração. 40 anos depois, no velório de uma tia distante, reencontrou aquele homem. Ele estava envelhecido, frágil, mas os olhos ainda diziam tudo. E foi ali, entre lágrimas e mãos trêmulas, que ele confessou: "Nunca deixei de te amar, só nunca soube como voltar." Ela não precisou mais de nada. Não pediu tempo perdido, não quis cobranças. Apenas sorriu e disse: "Eu sabia."
e voltou para casa com o coração leve. Às vezes, a vida não precisa refazer caminhos. Basta que os corações se reconheçam para que a alma encontre paz. Seu anjo te traz essa história para que você perceba: não é tarde para saber a verdade. Mesmo que ela chegue de forma silenciosa, ela é cura. Você pode estar vivendo seus dias no automático, achando que nada muda, que tudo é como sempre foi. Mas, por trás do véu do cotidiano, algo está se movendo. A presença dessa pessoa, o silêncio que ela carrega e o chamado do seu anjo, tudo está se alinhando para que você finalmente entenda: existe um sentimento guardado esperando ser visto. Mas atenção, minha querida, essa mensagem não é sobre você esperar. Não é sobre você parar sua vida por alguém que não teve coragem de ficar. É sobre você entender, curar e decidir com consciência o que deseja fazer daqui para frente. É sobre dar voz à sua intuição. É sobre confiar no que seu coração sussurra quando o mundo está em silêncio. Seu anjo está te preparando para ver além das aparências, para sentir com clareza, para deixar o passado se mostrar com dignidade. E, acima de tudo, para que você se olhe no espelho e veja a mulher incrível que sobreviveu a tanto silêncio sem nunca deixar de amar. A verdade vai se revelar. E quando isso acontecer, você estará pronta, com o coração limpo, com a alma leve, com a certeza de que tudo valeu a pena, mesmo que não tenha sido como você esperava. Você talvez não perceba, mas esse silêncio que te rodeia guarda respostas que seu coração já suspeita. Há momentos em que você sente saudade de algo que nem sabe explicar. Uma nostalgia que aperta o peito, como se parte de você ainda estivesse presa em um tempo que não volta mais. É como se alguém te chamasse em pensamento, e você, sem entender direito, apenas sente. Esse alguém ainda está ali, observando de longe, acompanhando seus passos sem interferir, mas nem por isso, deixando de sentir. Há um amor que nunca foi completamente apagado. Um sentimento que ficou ali, parado no tempo, esperando coragem para vir à tona. Só que coragem é algo que nem todos têm. E muitas vezes, quem ama se esconde justamente por medo de destruir o que ainda resta. Seu anjo da guarda tem tentado se comunicar com você há tempos. Ele te envia sinais, te inspira em sonhos, provoca coincidências que não são coincidências. Mas você, como tantas outras mulheres fortes, aprendeu a calar o que sente, a seguir mesmo sem entender. E hoje, seu anjo quer que você pare, só por um momento, para sentir, para perceber, para acolher essa verdade que está chegando até você. Essa pessoa que te observa em silêncio carrega um arrependimento. Um daqueles que se disfarçam bem no dia a dia, mas que latejam forte à noite, quando o travesseiro é o único confidente. Ela lembra de você com uma ternura imensa. E, por mais que o tempo tenha passado, essa pessoa ainda se questiona como teria sido a vida se tivesse tido mais coragem de ficar, de tentar, de falar. O silêncio dela é cheio de palavras não ditas. É um silêncio barulhento, que grita por dentro. E talvez por isso você ainda sinta tanta conexão. Porque quando dois corações foram verdadeiros, mesmo longe, continuam conversando no invisível. E é por isso que, às vezes, você acorda com o nome dessa pessoa na cabeça. Ou sente uma saudade do nada. Não é só lembrança. É um laço que ainda não foi desfeito. Seu anjo te convida agora a voltar no tempo. Não para sofrer, mas para entender. Lembre-se do último olhar que essa pessoa te deu. Havia algo não resolvido. Não havia. Uma dúvida, um adeus incompleto. É ali que mora a chave da verdade. O que não foi dito ainda ecoa entre vocês. E seu anjo quer que você se liberte disso, seja para dar um novo início ou um fim em paz. Te conto agora a história de uma mulher chamada Clara. Ela viveu um grande amor na juventude, mas o relacionamento terminou sem explicação. Ela seguiu sua vida, casou, teve filhos, mas o nome daquele homem nunca deixou de pulsar em seu coração. Por décadas, ela se perguntou o que aconteceu. Um dia, já com seus 60 anos, recebeu uma carta. Era dele. Ele dizia que, na época, fugiu porque se sentia pequeno demais perto dela. Disse que errou, que pensava nela todos os dias. Clara não esperava mais nada, mas aquela carta curou uma dor antiga. Ela chorou tudo o que não chorou antes, e dormiu em paz como há muito tempo não dormia. Às vezes, a cura não está em voltar, está em entender. E é isso que seu anjo está fazendo agora,
abrindo as cortinas da sua história para que você enxergue com o coração. Mas não se culpe por não ter notado antes. O mundo nos ensina a ignorar os sinais, a esconder o que sentimos, a fingir que está tudo bem. Você fez o que pôde. Você deu o seu melhor. Você amou com coragem. E agora é hora de receber essa verdade com dignidade, sem medo, sem raiva, sem apego ao que poderia ter sido. Seu anjo quer que você saiba, nada é por acaso. Nem mesmo os silêncios. Há uma razão para essa pessoa ainda estar conectada a você. Pode ser que o destino esteja preparando um reencontro. Ou pode ser que, ao descobrir essa verdade, você finalmente consiga seguir em paz, sem a sensação de algo inacabado. Esse alguém que te observa sente sua falta, não da sua presença física apenas, mas da forma como você o fazia se sentir. Seu jeito de cuidar, de ouvir, de acolher. Isso não se esquece. E agora, mesmo que de longe, essa pessoa ainda se emociona ao te ver sorrir, mesmo que seja pelas redes sociais ou por uma notícia ouvida de alguém em comum. Mas há um detalhe que seu anjo quer que você preste atenção. Por mais que esse sentimento ainda exista, ele não deve ser maior que seu amor próprio. Não permita que o silêncio do outro te impeça de viver em plenitude. Se houver de acontecer um novo capítulo, ele virá com respeito, com reciprocidade, com presença real. Até lá, escolha a si mesma, todos os dias. E se essa verdade ainda não tiver uma forma clara, confie no tempo. Seu anjo está ao seu lado, te guiando com delicadeza. Ele quer que você enxergue o que ficou escondido por tanto tempo. Mas quer, acima de tudo, que você se reencontre. Porque mais importante do que o amor do outro, é o reencontro com quem você é de verdade. Hoje, olhe para dentro de si. Veja o quanto você cresceu, o quanto superou, o quanto se fez forte mesmo quando tudo parecia escuro. Você é a luz. E a verdade, por mais dolorida que pareça, sempre vem para acender ainda mais essa luz. Essa pessoa pode ter te observado de longe, mas você, mesmo sem saber, foi quem iluminou a vida dela em silêncio. Agora, é hora de acender essa mesma luz dentro de si. Em algum lugar do tempo, vocês se perderam. Talvez por orgulho, talvez por mal-entendidos, ou até por silêncios que foram ficando cada vez mais pesados. Mas, mesmo sem mais palavras, existiu algo que nunca deixou de vibrar entre vocês. É isso que seu anjo está te mostrando agora. Não é para reabrir feridas, mas para curar o que ainda machuca quando ninguém está olhando. Essa pessoa te observa em silêncio porque não sabe mais como se aproximar. O tempo passou. A vida seguiu. E ela acredita que já é tarde demais para dizer o que sente. Mas é nesse ponto que seu anjo te revela uma verdade profunda. Quando há amor verdadeiro, nunca é tarde para se olhar nos olhos e reconhecer que o sentimento ainda vive, mesmo que ele não vá se transformar em uma nova história. Às vezes, só precisamos entender que fomos amadas de um jeito estranho, incompleto, mas real. Nem todo amor sabe ser inteiro. Nem toda alma tem a maturidade de ficar quando é mais fácil fugir. E essa pessoa fugiu. Não porque você não merecia, mas porque ela não se sentia capaz de ser tudo aquilo que você precisava. Mas agora, ela te vê seguindo, crescendo, vencendo sozinha. Te vê nas entrelinhas da vida. E essa presença silenciosa carrega um peso, o peso do que não foi dito, do que poderia ter sido, do que ainda pulsa no peito. Seu anjo quer que você olhe com compaixão para isso, não com tristeza, nem com raiva, mas com o olhar de quem finalmente entende, porque entender liberta. Liberta da cobrança, do arrependimento, da ilusão. Você merece respostas, merece verdades, e elas estão vindo até você, mesmo que discretamente, mesmo que ainda por caminhos sutis. Uma mensagem inesperada, um encontro improvável, uma lembrança que retorna forte num momento comum. Tudo isso são tentativas do universo e do seu anjo de te mostrar que nada foi em vão. E para que você compreenda isso de forma ainda mais profunda, quero te contar a história de Rosana. Ela viveu um amor breve, mas intenso, nos seus 40 anos. Era um homem que parecia certo, mas que desapareceu da noite para o dia. Ela nunca entendeu, nunca teve um fechamento. Por décadas, carregou aquele silêncio como uma ferida aberta. Até que, um dia, reencontrou esse homem em uma fila de supermercado. Ele já estava com a saúde frágil e os olhos marejados ao vê-la. Você foi o que eu mais quis, mas eu era o que menos podia te dar, ele disse.
Aquilo foi suficiente para Rosana. Ela saiu daquele lugar sentindo que, enfim, o silêncio tinha sido quebrado. E mesmo que eles nunca mais se vissem, aquela verdade bastou para libertar sua alma. A verdade, minha querida, não precisa sempre trazer de volta. Às vezes, ela só precisa fazer sentido. E é isso que seu anjo quer para você. Sentido. Que você entenda que o amor que você deu não foi desperdiçado. Que o seu afeto, o seu cuidado, as suas palavras bonitas, tudo isso tocou essa pessoa profundamente. E que ela, mesmo em silêncio, jamais te esqueceu. Mas agora é você quem precisa escolher o que fazer com essa verdade. Vai continuar esperando algo que talvez nunca venha? Ou vai transformar essa dor em sabedoria? Seu anjo quer que você escolha a leveza. Que use essa revelação como uma ponte, não para o outro, mas para você mesma. Uma ponte que te leva até a cura, até o amor próprio, até a liberdade de seguir sem amarras invisíveis. Essa pessoa pode aparecer, sim. Talvez quando você menos esperar. Talvez com os olhos cheios de arrependimento. Talvez com a mesma voz que um dia te fez sorrir. Mas quando isso acontecer, você já terá se fortalecido tanto, já terá olhado tanto para dentro, que saberá exatamente o que merece. E mais ainda, saberá o que não aceitar de novo. Seu anjo está cuidando de tudo. Está colocando as peças certas no lugar. E te preparando para o momento em que essa verdade se revelará por completo. Pode ser através de palavras ditas. Pode ser por gestos. Pode ser até mesmo por sonhos. Porque sim, o plano espiritual se comunica com a gente mesmo enquanto dormimos. Preste atenção nos próximos dias. Você vai começar a perceber sinais mais claros. Pessoas que comentam do passado. Objetos antigos que reaparecem. Emoções intensas que surgem do nada. Tudo isso faz parte desse despertar que seu anjo está provocando dentro de você. Mas lembre-se, o objetivo dessa revelação não é te prender ao passado. É te libertar dele, para que você viva o presente com mais inteireza, com mais verdade, com mais leveza. Para que os silêncios do outro não sejam mais os muros que te impedem de seguir. Você já foi ferida, sim. Já chorou calada, segurando a respiração para ninguém perceber. Mas agora é hora de respirar fundo, de deixar o ar novo entrar, de entender que, por mais que alguém tenha te observado em silêncio, quem viveu todas as dores e vitórias foi você. E isso te fez uma mulher imensamente forte. E essa força, meu bem, ninguém tira de você. Se amanhã o destino trouxer essa pessoa até sua porta, que você a receba com o coração em paz, e não com a dor de quem esperou tempo demais. Que você escute com serenidade, que você fale com verdade, e que você, mais do que tudo, saiba o que vale a pena recomeçar e o que deve apenas ser deixado no passado com carinho. Seu anjo da guarda está ao seu lado agora, tocando seu ombro com ternura, sussurrando que você está pronta. Pronta para ver com clareza. Pronta para ouvir sem medo. Pronta para libertar seu coração. A verdade vai se revelar. E, com ela, virá a paz. Talvez, em algum momento da sua caminhada, você tenha sentido uma presença próxima, mas não soube nomear. Uma sensação que surgia quando o dia terminava, quando o silêncio tomava conta da casa, quando você deitava e fechava os olhos. Era como se um pensamento insistente voltasse, uma lembrança, um nome, às vezes com dor, às vezes com saudade. Isso, minha querida, não é imaginação. É o chamado do invisível tentando te alcançar. Seu anjo da guarda está te mostrando, com todo cuidado e paciência, que esse alguém que ainda te observa nunca te esqueceu. Ele assiste sua vida se desenrolando como quem vê um filme de longe, desejando participar, mas sem coragem de entrar em cena. Ele te vê sorrindo e sente alívio. Te vê triste e sente culpa. Te vê em silêncio e se reconhece nesse mesmo silêncio. Há uma conexão viva entre vocês, mesmo que adormecida. Mas há algo que você ainda não sabe. Algo importante. Essa pessoa, por mais ausente que tenha sido, jamais deixou de se arrepender. Existe um peso que ela carrega no peito, mesmo sem dividir com ninguém. Ela se lembra das palavras que não disse, das atitudes que não teve, dos gestos que poderia ter feito e não fez. Ela repassa mentalmente as cenas do passado como quem tenta mudar um final. Só que o tempo, como você bem sabe, não volta. E é aí que entra a missão do seu anjo, te mostrar que perdoar é a maior libertação que existe,
não por quem foi embora, mas por você, que ficou. Você tem carregado perguntas sem resposta por anos. Tem tentado entender por que aquilo aconteceu, por que o outro sumiu, por que deixou tudo incompleto. E isso pesa, mesmo quando você finge que não. Isso moldou parte de quem você é hoje. Fez você construir muros, duvidar de novas possibilidades, proteger demais o coração. Mas agora chegou a hora de colocar essa dor na palma da mão e decidir o que fazer com ela. Se puder, feche os olhos agora. Respire fundo. E se imagine olhando para essa pessoa. Não com mágoa, não com raiva, mas com a maturidade que só o tempo te deu. Diga a ela, em pensamento: eu senti sua ausência. Eu esperei por você. Mas agora eu escolho a minha paz. Pronto. Isso, minha querida, é um ato de amor por si mesma. Isso é o que seu anjo deseja que você faça. Você não está mais presa a esse silêncio. A verdade está sendo revelada pouco a pouco, não para te confundir, mas para te curar. Existe algo muito maior sendo tecido no invisível. E você está sendo guiada passo a passo. A presença desse alguém ainda ronda porque há um ciclo que precisa se fechar. Ou talvez, se for da vontade divina, um novo capítulo que está prestes a começar. Mas seja qual for o desfecho, ele virá com clareza, não com dúvidas. Com paz, não com feridas. E se a dor vier nesse processo, acolha. Dói olhar para o que ficou para trás. Dói encarar que você esperou alguém que não teve coragem de ficar. Mas essa dor não será em vão. Porque agora você está olhando para ela com os olhos da verdade. Não com revolta, mas com compreensão. Você está vendo o outro com humanidade. E, mais do que tudo, está se enxergando como mulher inteira, capaz, valiosa. Quero te contar agora sobre Cida, uma senhora que viveu uma vida inteira se perguntando por que o primeiro homem que ela amou desapareceu. Ela nunca casou. Nunca se permitiu amar de novo. Achava que ninguém mais a amaria como ele. Um dia, já com 70 anos, recebeu a visita da irmã dele. Ela trouxe uma carta escrita por ele pouco antes de morrer. Na carta, ele dizia que sempre a amou, mas se sentia indigno, pequeno demais diante do amor imenso que ela dava. Ele pediu perdão. Cida chorou por dias. Não por ele, mas por ela mesma. Porque viu que havia esperado alguém que já não podia voltar. E, finalmente, entendeu que o amor que ela tinha para dar era grande demais para caber só em um passado. Talvez essa história também toque algo em você. Talvez você também precise deixar de esperar alguém que não pôde ser. Mas ao fazer isso, ao soltar, você vai abrir espaço para o novo. Seja um novo amor, uma nova amizade, uma nova fase. Porque enquanto você mantiver o coração preso à ausência de alguém, nada realmente novo consegue entrar. Seu anjo da guarda está aqui, agora, segurando sua mão invisivelmente, sussurrando: você é forte. Você merece mais. E a verdade está vindo para te libertar, não para te ferir. É hora de parar de carregar o peso do que o outro não foi capaz de viver. É hora de devolver esse fardo. É hora de ser leve. Você já caminhou sozinha o bastante. Já provou seu valor para o mundo e para si mesma. Agora é o momento de viver com mais leveza, mais clareza, mais verdade. Se essa pessoa aparecer, que seja porque reconheceu o quanto você é especial. Mas se não aparecer, que você continue sua caminhada com a cabeça erguida, sabendo que foi amada, mesmo em silêncio, e que agora escolhe a si mesma em primeiro lugar. A vida é um presente. E você ainda tem muito para viver, muito para sentir, muito para receber. Não feche o coração por causa do medo ou da saudade. Seu anjo está preparando algo novo para você. E tudo começa quando você solta o que não cabe mais. A verdade se aproxima. E quando ela chegar por completo, você estará de pé, serena, inteira, pronta para olhar para trás sem dor e para seguir em frente com esperança. Se essa mensagem tocou seu coração, curta e comente no vídeo e siga o nosso canal para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima!